gente, tudo bem? Eu, a Gabi e a Duda, a gente está com um convidado super especial para a entrevista de hoje. Hoje a gente está com o Dudu Barrichello e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do automobilismo dele para vocês também conhecerem um pouquinho mais. Então, Dudu, muito obrigada pela presença por hoje e se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade que esse espaço é seu. Bom, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Fico feliz de poder estar ajudando vocês aí da forma que eu posso. Desejo sorte para vocês nesse projeto novo. E bom, eu sou o Dudu Barrichello, eu sou um piloto de carro, sou apaixonado por carros desde que eu sou muito pequeno. Eu vivo disso, né? A minha família inteira sempre andou de carro, não só pela parte do meu pai, como a parte da minha mãe, a família Barrichello, a família Jafone. Então eu sempre fui muito conectado, sempre conversei só disso com os meus primos, porque né, eu tenho primos da minha idade, das duas famílias que andam de kart também. Eu corri no Brasil dos 11 aos 15 anos, depois eu me mudei para os Estados Unidos, corri os campeonatos aqui dos 15 aos 17, e depois eu me mudei para os carros de Fórmula, que eu corri Fórmula 4, corri USF 2000, e esse ano de 2021 eu corri a Fórmula Regional na Europa, então é meio que isso aí. É sensacional. Obrigado. Então, eu vou começar aqui com as perguntas agora, tá? E qualquer dúvida pode ficar à vontade. Meninas, podem ficar à vontade para complementar também, tá? Bom, Dudu, a primeira pergunta que a gente separou para você é sobre a USF 2000. Então, a gente soube que você foi vice-campeão. E aí, a gente começou a dar uma pesquisada nessa categoria. E a gente viu que um caminho meio natural para os pilotos dessa categoria é ir para a Indy. E a gente viu que você fez um caminho um pouco diferente por ir para a regional europeia. E aí, a gente ficou um pouco curiosa para saber como que foi isso. Isso foi uma decisão pessoal, de não ir para a Indy, ir para a regional? Como que foi tudo isso? Essa é uma boa pergunta, para te falar a verdade, mas hoje em dia é muito difícil um piloto decidir onde ele vai correr certinho, porque envolve muito, muito dinheiro. Acho que são poucas as pessoas que conseguem tirar dinheiro do bolso, realmente precisa de patrocinador. E a gente tinha dinheiro para correr nos Estados Unidos. Então, a minha temporada de USF 2000, por exemplo, mais do que metade do dinheiro foi tirado do bolso do meu pai. Então era aquela oportunidade que eu tinha e já tinha sido conversado em casa que talvez essa poderia ser a minha última, porque a gente não tinha mais dinheiro para tirar do bolso, porque isso aí é realmente dinheiro tirado do bolso para me divertir, né? Então na verdade eu me sinto um pouco, eu acho injusto com o meu pai que teve que criar a vida inteira dele e vai torrar o dinheiro dele em mim que eu gosto de correr de carro. Então esse era a nossa conversa, mas felizmente a gente teve um ano bom em 2020, a gente conseguiu ser vice-campeão da USF, que você está certo, é o Road to Indy que chama, né? Então, teoricamente, as pessoas que estão lá, elas vão subindo, como por exemplo o Kiko, né, que ganhou esse ano a USF. Ano que vem ele vai subir para a Indy Pro, que é a que está em cima. Mas aí houve essa diferença dos outros anos, que foi os patrocinadores. A XP Investimentos e a Toyota Gazoo Racing, eles me apoiaram. Então, com essa ajuda financeira, a gente pôde ir para a Europa, que sempre foi meu sonho, poder correr lá. Então, realmente faltava esse apoio financeiro, e quando a gente teve, a gente aproveitou e já foi para a Europa, meio que encaixou todos os projetos, a ideia dos patrocinadores também era a mesma, então foi um projeto muito legal. Ah, demais. Vou para a próxima pergunta já. Você comentou um pouquinho quando você se apresentou sobre a sua carreira, mas a gente também te viu correndo um pouquinho na Stock, se não me engano, foi esse ano mesmo. E essa foi a sua primeira experiência fora dos carros de Fórmula após esse período que você iniciou a sua carreira? E se sim, como que foi essa experiência? Como que foi correr ali num carro de Stock Car? Bom, foi muito legal, ainda mais porque, né, coincidiu em correr na full time, que é a equipe do meu pai há muito tempo, ser companheiro de equipe do meu pai ainda. Não foi nada combinado, né? Porque infelizmente o Matias Rossi, que é o piloto do carro, teve Covid. Não, minto, ele não teve Covid, ele não conseguiu entrar no Brasil por conta das restrições de Covid, Uhum. porque tinha que fazer quarentena e tudo mais, então não ia dar tempo, porque ele também tinha um campeonato na Argentina. Então me chamaram para correr nesse carro, porque a ideia era botar algum piloto jovem da Toyota Gazoo Racing. Então meio que Uhum. calhou com a ideia certa, eu corri de estoque, se tá certo, foi a minha primeira, né, experiência com um carro de turismo assim grande Uhum. e muito diferente, muito mais lento do que eu tô acostumado, muito, muito lento mesmo. Então essa que foi a dificuldade de me adaptar com o limite do carro, porque eu de vez em quando eu passava do que o carro ele conseguia aguentar. Então
É muito difícil esses pilotos que você vê de nomes grandes sofrendo nessa categoria, né? Felipe Massa, Tony Kanaan, são pilotos que estão acostumados a andar de Fórmula, sentam nesse carro de turismo e sofrem, porque é muito difícil a adaptação. Né? A minha classificação eu classifiquei em 21º, então não é que é uau, mas com o tempo que eu tive com o carro, também não conhecia a pista, eu estava bem feliz, bem satisfeito. E depois, no segundo final de semana, que eu fui chamado de novo, aí foi um pouco melhor, né? A gente conseguiu chegar no top 10 na segunda corrida, fiz um P8 na segunda prova, então já era algo para se contentar. Mas eu fui aprendendo muita coisa. Eu me diverti demais, porque eu conheço muito bem a equipe, né? Porque eu estou sempre lá junto com meu pai e tudo mais, então eu conhecia todos os meus mecânicos, o engenheiro, o chefe de equipe, que era o Mamal, que me deu a oportunidade também. Então foi muito legal. Eu nunca tinha feito pit stop, usado push to pass, economizado gasolina, porta com Uhum. porta toda hora. Então foi uma experiência muito boa e que eu levo para minha carreira de monoposto também. Ai, que demais. Nossa, realmente, essas diferenças, assim, para pegar na hora, né? Você foi convidado ali, então eu imagino que não foi muito tempo com antecedência, É. que é vamos testar, vamos ver. Mas que legal, é que bom que você teve uma experiência positiva. A gente espera te ver mais vezes ali Hum, no eu futuro também. também. Eu também. Então a gente está torcendo por isso. Obrigado. Dudu, a próxima pergunta que a gente tem é um pouquinho sobre a sua carreira no automobilismo virtual. Então, é bem legal ver pilotos que têm essa dupla carreira, né? No automobilismo presencial, entre aspas, e automobilismo virtual. Eu imagino que já tenham te feito essa pergunta algumas vezes sobre as principais diferenças e tudo mais. Mas como que é a sensação para você, assim, de conhecer, por exemplo, uma pista no automobilismo virtual e depois poder conhecê-la presencialmente, talvez correr ali? Quais que são as principais diferenças nessas duas modalidades de automobilismo? Então, é muito legal porque ao mesmo tempo que o automobilismo virtual ele anda, né, em paralelo com o automobilismo real, ele é outro esporte. Porque você Uhum, tem outras técnicas, outras coisas que você precisa adaptar às técnicas que você já tem no automobilismo real. Então, é uhum, basicamente um automobilismo adaptado. É, lógico que você não tem a força G, então é muito difícil de você conseguir se concentrar, porque quando você está num carro real, você tem tanto esforço físico, você precisa se segurar, você precisa fazer tanta coisa dentro do carro, que você acaba tendo pouco tempo para se concentrar, e a gente se acostuma a isso. E aí, quando você tem muito tempo para pensar, às vezes você acaba pensando demais, coisas que você não deveria, ou é muito difícil se concentrar. Então, acho uhum, que isso é um fator muito grande no automobilismo virtual, que pode mudar muita coisa, que é a sua cabeça, e também treina muito a sua cabeça. E eu acho que o automobilismo virtual, ele é diferente por essas coisas, tem umas técnicas diferentes que você precisa fazer, porque afinal de contas você tá jogando com uma TV, né? Você não tá ali na verdade e você também não tem perigo de morrer. Então, uhum, são algumas coisas diferentes, mas como por exemplo, eu andei de Porsche em Interlagos mês passado, e eu já andei bastante de Porsche Interlagos virtualmente, porque teve um campeonato super importante lá. E eu me senti em uhum. casa na primeira volta. Eu só tive que me adaptar com toda a força G, com barulho mais forte e tudo mais, mas na terceira volta eu já estava me sentindo bem adaptado ao carro. Então acho que isso é bem legal. Logicamente que as pistas mudam, às vezes tem um pulinho aqui, um pulinho ali, Uhum. que mudam, mas é muito legal. Eu gosto demais do automobilismo virtual. Todo o tempo que eu posso, eu tô andando de simulador, independente de onde eu estiver. Uhum. E eu acho que é muito importante para um piloto, não para aprender a ficar mais rápido ou nada, porque aí isso é diferente. Mas de vez em quando a gente não tem muito tempo de pista, como por exemplo em Mônaco, eu tive 40 minutos de treino e fui pro quali. Entendeu? E ali, às vezes, uma pessoa fala, ele classificou mal porque ele é ruim. Às vezes, tipo, você só não conhece a pista, entendeu? E no simulador é de graça. É de graça, eu digo, é de graça esse tempo que Uhum. você não teria na vida real. Então, às vezes, você consegue, né, usufruir melhor da pista antes de chegar na pista real mesmo. Nossa, é uma coisa super interessante, né? Até para quem às vezes não compete no automobilismo virtual, mas às vezes quer conhecer, quer treinar. Isso é um lado super interessante que eu particularmente não tinha pensado, mas muito legal descobrir isso. Bom, eu vou passar a palavra para a Gabi agora, para ela tocar algumas outras perguntinhas que a gente preparou, tá? Ótimo. Oi, Dudu, tudo bom? Oi, oi. Tu falou, né, que correu de poste. Eu lembro muito, sério, só uma aspa aqui. Eu lembro muito que teu pai, na hora que ele tava correndo contigo, ele abriu uma live no Instagram. E aí eu fui assistir. E aí todo mundo falando, mas Interlagos tá ao contrário. Porque pela live fica, tipo, é o inverso. E eu, nossa, verdade. Tipo, achei muito engraçado. E parecia que tu tava correndo a pista inteira, é o inverso. O Uhum. do Laranjinha tava meio louco. É. Mas as minhas perguntas pra ti são assim
pela tua carreira, mas um pouquinho, assim, da tua família também. Porque, assim, eu queria muito saber se desde sempre era o que tu queria fazer da tua vida. Tu via lá teu pai, teu tio, a galera toda da tua família e tu já pensou em fazer outra coisa, sei lá, ser médico, administração, essas coisas mais comuns, ou sempre foi? Não, sempre foi isso aqui e pronto. Então, na verdade, o meu pai, ele me deu um kart quando eu fiz 6 anos. E eu andei algumas vezes, eu gostava, era um negócio que meio que fazia parte da minha rotina, não sabia que era uma escolha ou não, entendeu? Era meio que todo mundo fazia, que eu conhecia, então eu fazia também. Então eu fiz uns 2, 3 treinos de kart e, na verdade, acho que eu, pequeno ali, eu não estava disposto ainda a ter o envolvimento, a dedicação que era necessária. Então, às vezes, eu tomava 2, 3 segundos de um cara que era muito experiente e isso meio que me murchava, assim, me desanimava. Então, eu parei de andar de kart essa época e eu falei que eu ia ser jogador de futebol. Só que eu sempre fui muito ruim de futebol, muito, muito ruim, mas eu gostava muito. Meus amigos da escola jogavam futebol, eu jogava futebol também pelo time da escola e tudo mais, então meio que era isso que eu queria. Só que daí eu fui vendo que eu não funcionava para isso. Eu nunca fui bom, né? Então, você vai vendo que os meninos vão evoluindo, melhorando e tudo. E eu meio que continuei ali. E eu falei, cara, acho que eu vou tentar andar de kart. O meu primo também estudava na mesma sala que eu da escola, e ele tinha começado a andar de kart. Ele me chamou para ir numa corrida assistir. E aí, quando eu voltei naquele lugar, me deu um, nossa, é isso que eu quero, entendeu? E desde lá foi meio que isso. Meu pai demorou para me dar o kart, porque, né, às vezes ele tava meio desconfiado se eu ia andar de novo e falar, né, não quero. E aí ele me deu o simulador antes. Então na verdade, eu fui um piloto virtual antes de ser um piloto da vida real. Mas quando eu peguei o kart, depois eu nunca mais larguei. Ah, é muito fofo. Você falou agora do colégio, né? Tipo, tu estudava na mesma sala que teu primo. E a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Como que foi equilibrar automobilismo nesse começo com o colégio? Deu para terminar? Não ia? Porque foi na época das fórmulas, né? Então, como que foi terminar o colégio? Deu tudo certo? Foi meio embolorado? Olha, a resposta real é que foi terrível, foi um inferno. E era muito difícil de conciliar. Eu nunca fui aluno bom. Não que eu seja burro nem nada, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu chegava na sala, eu queria ficar desenhando no meu caderno a pista de kart, fazendo isso, enquanto o professor explicava. E eu funciono assim, não tem muito o que fazer. Então, quando tem uma coisa na minha cabeça, eu foco bastante. E é difícil de me tirar isso da cabeça até eu conseguir. Então, foi muito difícil mesmo. Quando eu me livrei da escola, foi uma época muito boa. Eu, infelizmente, quer dizer, até felizmente, eu peguei 3 ou 4 meses de EAD ainda, porque tinha começado a pandemia. Então, eu fiz um pouquinho e depois, né, acabou, eu me graduei, como o pessoal chama aqui. Mas realmente foi muito difícil, principalmente pelo lado da minha mãe, né? Porque acho que a minha mãe sempre quis que eu tivesse um lado acadêmico, um plano B caso desse errado, né? Porque a gente meio que aposta tudo nisso e às vezes dá errado e você fica sem chão. Então, lógico que a gente sempre também entendeu o lado da minha mãe, mas chegou um momento que a gente falou, mãe, isso aqui é profissional, a gente quer fazer isso sério, a gente quer viver disso. Então ela meio que foi aliviando. Foi difícil para ela, mas ela foi aliviando um pouco mais. Eu comecei a faltar mais quintas e sextas para treinar de kart e tudo mais. Então, mas foi muito difícil. Eu tive bastante sorte também, na verdade, no final. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas no final da minha vida escolar, a minha namorada meio que fazia quase tudo para mim. Então, que eu passei aí o último ano foi graças a ela. Não, mas isso aí é parceria, então tá tudo certo. Exatamente. Você Sim, não muito vai precisar saudável. fazer lá a fórmula do Delta quando tiver correndo carro, então. Ainda bem que Exatamente. ela fez, né? E a minha última pergunta é, assim, já que você veio da família do automobilismo, Rubinho, Rubão, tem os Jafones e tal, meio que ali no jantar de família do Natal, por exemplo, sempre teve aquela coisa de, mas sempre tem um primo que passa no concurso, tipo, mas o primo passou no concurso tal. Então sempre tu meio que era comparado, tipo, mas teu primo já tá fazendo isso aqui no automobilismo, mas teu pai da tua idade já fazia isso. Sempre rolou essa pressão ou todo mundo sempre foi, deixa ele fazer o que ele quiser, a namorada dele já tá fazendo as tarefas dele, então daqui pra frente é só lucro. Eu acho que foi sempre bem tranquilo. Logicamente que quando eu juntava eu e meus primos,
a gente sempre conversou disso, né? A gente estava acostumado a passar todos os dias juntos no cartódromo, então a gente era amigo, não só porque a gente era da mesma família, porque por escolha mesmo. Então, acho que sempre rolou essa conversa de kart, corrida e tudo mais. E é muito legal eu poder ver os meus primos, por exemplo, meu irmão que vai correr na Fórmula 4 do Brasil o ano que vem, acho muito legal. A gente sempre treinou junto, a gente sempre falou disso. Mas mais pelo lado dos meus pais, dos meus tios e tudo mais, eles sempre me apoiaram muito, nunca me deram pressão, logicamente, que sempre me perguntaram como é que tá indo, se tá gostando, como é que você acha que você, né, a sua auto performance. Então, eu acho que sempre foi um clima bem relax, você não consegue se comparar, assim, eu não consigo me comparar ao meu pai, porque na época dele era muito diferente. Uhum. Hoje em dia as coisas elas giram muito em volta de dinheiro. Às vezes você vai para um campeonato brasileiro de kart e o menino já treinou, sei lá, 30 dias lá e o outro chega para conhecer a pista no dia e aí anda atrás e os caras falam, não, o outro é melhor. Não é melhor, entendeu? Então tem algumas coisas que são bem diferentes. Meu pai, por exemplo, ele é 5 vezes campeão brasileiro de kart antes dele ir para os Fórmulas e eu nunca fui campeão brasileiro, mas isso não significa muito, entendeu? Às vezes tem essas diferenças. Então, eu me livrei muito dessa minha própria pressão quando eu percebi que as coisas eram muito diferentes da época do meu pai e que eu não tinha que ser 5 vezes campeão brasileiro para poder ser tão bom quanto o meu pai. Pelo menos era isso que eu pensava. Entendi. Eu acho muito legal essa relação que tu tem com ele, de sempre estar lá defendendo, apoiando, indo para as corridas, segurando na mão dele, falando vamos. Acho muito Uhum. legal. É uma coisa que falta hoje em dia, né? Não é só porque ele é o Rubinho que tem que fazer isso, mas eu acho muito incrível. Agora eu vou passar para a Duda. A Duda vai fazer minhas 3 perguntinhas e arrasa aí. Ele é seu agora. Oi, Dudu, tudo bem? Oi, oi. Então, a gente viu que você vai correr, né, nas 500 milhas de kart, que é uma prova super tradicional aqui no Brasil, e você vai correr com a sua família, e tipo, toda a sua família praticamente vai estar lá que corre. E para você isso é tipo mais confortável, é mais pressão para você, você se sente mais à vontade na pista e com eles de companheiro ou não vai muito por esse lado? Na verdade, eu me sinto muito aconchegado, para te falar a verdade, porque todos eles ali a gente está recebendo a mesma pressão, né, do pessoal que vê de fora. Então, eu me sinto bem tranquilo, na verdade. A gente gosta muito, a gente brinca muito quando a gente está nós três juntos. A gente dá risada e não vamos estar só nós três, né? Os meus primos também vão correr, as minhas primas também gostam de ver o evento. Então, meio que sempre foi um evento em família, as 500 milhas, mesmo quando a gente não correu os três no mesmo kart, mas esse ano a gente vai. Então é muito divertido, às vezes um tá tomando um décimo do outro e tem uma competiçãozinha ali interna, então isso é muito divertido. Esse ano a gente vai correr numa equipe super forte também, a equipe de um dos meus melhores amigos. Então eu acho que é um evento meio que em família, pode-se dizer, mas muito competitivo. Tem, né, a gente faria de qualquer coisa para poder ganhar umas 500 milhas nós três juntos. Com certeza é um dos sonhos, né, de nós três. Então, eu acho muito legal. Como eu falei, os meus primos também vão estar correndo no outro kart, da mesma equipe, mas ali em outro kart. Então, muito legal, sempre ajudando um ao outro, né? A gente sempre pergunta muitas vezes, não significa que o menino é mais novo ou mais velho, que ele entende mais ou menos. Então, a gente consegue se ajudar ali do mesmo tanto. Ah, bacana. E assim, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, a gente já fez algumas lives. E assim, qual é o seu momento mais marcante no automobilismo? Que você acha assim que é a coisa que você vai guardar para o resto da sua vida? É, eu acho que talvez seja 2020, a minha primeira vitória em Indianápolis. Ahn, Esse já era meu terceiro ano de carro de Fórmula e eu nunca havia ganhado uma corrida. E fui ganhar minha primeira corrida na primeira vez que meu pai foi me assistir no ano, em Indianápolis, que foi onde ele já ganhou na Fórmula 1, que Indianápolis é a maior corrida que tem do ano. Então acho que foi muito legal poder ter minha primeira vitória lá. Não tava só ele, tava o Tony também, tava lá, o Tony Canaan. E a batalha na última volta foi eu e o Kiko, né, que é um dos meus melhores amigos também. Então foi muito marcante para mim. Eu tenho um quadradinho assim lá em casa, o boné do pódio, o troféu e tudo mais. Então acho que esse momento vai ficar guardado para sempre. E não só porque ele foi tão importante, né? O próprio cenário dele foi muito importante, mas também foi a minha primeira vitória nos carros. Então, lógico que é um gostinho especial. Bacana.
E assim, ó, a gente vai fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não tem problema, a gente finge que nada aconteceu e segue a vida. Mas assim, a gente tá pensando em postar esse vídeo ano que vem, tá? Então, e você já tem algum spoiler pra nos dar, assim, tipo Homem-Aranha, que a gente finge que não sabe de nada, e aonde você vai correr e quantas categorias você vai correr ano que vem? Ó, 2022 promete? infelizmente eu não consigo te responder isso. Eu ainda não Uhum, tenho nada fechado, isso é verdade. Eh, Logicamente que, né, a gente sempre, desde o meio do ano, já vem conversando com outras equipes na própria regional, também teve a possibilidade, talvez, da Stock Car e tudo mais, então a gente está analisando ainda a melhor possibilidade. Eu não tenho nada fechado, eu não tenho nada a divulgar, infelizmente, por mais que eu queira te falar o que eu estou procurando fazer ano que vem, mas na verdade o meu foco é poder correr ano que vem, né? Hoje esses tempos são tão muito difíceis, de você achar uma ajuda financeira e é necessário. Sem ajuda financeira hoje você não consegue ir para frente. Então é isso, a gente tá dependendo, tá dependendo disso ainda. Eu só espero poder estar nas pistas no ano que vem, que seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que seja um carro, mas eu espero poder estar correndo, mas eu não vou poder te deixar nenhuma brecha aqui. não, relaxa, tá tudo certo, a gente entende super. E nós todas estamos assim torcendo bastante, porque o que a gente mais gosta de ver é brasileiro correndo por aí, em Né? qualquer lugar que seja. E a última pergunta é: como é a sua preparação antes das corridas? Tanto no real, vamos dizer assim, quanto no virtual. Você tem algum ritual assim que você fala, não, eu vou fazer isso aqui que vai melhorar a minha performance? Eu acho que a preparação ela é muito pessoal. Também tem a preparação, né, aqui longe aqui dentro de casa que a gente faz, né, preparo físico e tudo mais, porque, né, quanto mais forte você for, mais você consegue focar no que você está fazendo, né? O seu coração tem que estar tranquilo também. E isso joga com o jogo psicológico. E aí o simulador me ajuda muito, né? Que é ajudar a ficar calmo. Então, se você estiver concentrado ali, focado, com força suficiente ali para conseguir virar o volante, segurar nas forças G, isso já ajuda bastante. Eu não tenho um ritual, mas eu sempre entro pelo lado esquerdo do carro, sempre faço isso, ponho o pé direito primeiro dentro do carro, mas não é que eu. Não sei. Se o dia foi ruim, pro próximo dia eu troco a luva. Mas não sei se isso conta como um ritual ou não. Eu sempre faço as mesmas coisas, mas assim, eu entro pelo lado esquerdo, eu ponho o pé direito, tenho sempre o mesmo jeito de entrar no carro, quando ponho o cinto eu me mexo dentro, tem essas certas coisas que eu sempre faço, mas acho que todo mundo tem o seu próprio jeito, eu não mudo muito não, e isso vem meio desde o kart sempre entrei do lado esquerdo, botei o pé direito, meu pai também tem os rituais dele, mas são meio diferentes do meu. Acho que todo mundo tem o seu próprio. Sim, sim. Ai, Dudu, muito obrigada. De verdade, a gente adorou ter esse papo com você. A gente preparou essas perguntas, assim, de coisas da sua carreira, coisas um pouco mais pessoais, porque a gente queria conhecer um pouco esse lado. E muito obrigada de novo por ter topado. Você comentou sobre a 500 milhas de kart, a gente vai tentar estar lá. Então, a gente está torcendo muito por você, para você conseguir uma categoria esse ano, para você, nesse próximo ano, né? Para você correr, a gente vai estar torcendo. A gente vai tentar estar nas 500 milhas. Também torcendo por você lá. Então, muito obrigada por ter cedido esse tempo para a gente. Realmente foi muito importante esse apoio, tudo isso que você ajudou a gente nesse momento, tá? Muito, muito, muito Valeu. obrigada. Espero que você tenha curtido também. Obrigado vocês. Um papo assim, um pouco mais descontraído sobre a minha vida é mais legal. Então, eu agradeço vocês por isso. Repito, boa sorte aí nesse novo projeto. Tomara que dê certo. É difícil. Vai ter muito piloto que vai falar não para vocês ainda, eu tenho certeza. Mas é isso. Força, espero ver vocês nas 500 milhas. Obrigado pela torcida. Eu sei que tem muita gente assistindo também que torce, não só por mim, mas pelos brasileiros, né, correndo mundo afora. Então é isso. Obrigado pelo apoio e espero ver vocês nas 500 milhas. Com Muito certeza. obrigada, Dudu. Muito obrigada Obrigada também, mesmo. Dudu, só Vamos tirar uma falar uma foto. coisinha. Só uma coisinha. Ó,
Se você for correr lá na Europeia, eu vou continuar colocando o despertador 4 horas da manhã pra você, mas se você Isso é for correr ruim, na né? estoque, vai ser bem mais confortável pra mim, sabe? Porque É eu vou verdade, ganhar mais de eu vou sono. reconsiderar então os meus planos por conta disso, Ah, tá? por favor, eu A agradeço. gente agradece. A Vou fazer estoque é isso então. mais local, sabe? Mas tudo bem Entendi. acordar 4 horas da manhã. Tá Quando bom. acabou Não, a temporada, ó, não vou nem mentir, quando acabou a temporada, teve uns 2 finais de semana que eu ainda acordei, assim, tipo, do nada, sem despertador. Ah, mas não tem, voltei a dormir. Mas, por favor, considere, tá? tá certo, obrigado. Mas agradeço ainda porque você falou que você acordou e que talvez Ah, você acordaria se eu conseguisse. Então, não, se eu vou você for ver. pra Fórmula 4, eu vou continuar acordando, relaxa. Você não vai perder minha view lá no YouTube, eu vou estar lá. Tá Mas ótimo, então. estoque também. Justo. Não, é justo, porque é difícil acordar, né? Isso é ruim, o negócio do fuso horário. É muito ruim. Tá bom, Não, mas vou é de considerar boa então, pra pode mim, deixar. é de boa. Ah, obrigada, eu agradeço.